Olá pessoal, vamos à nossa quinta aula do sistema PHP PDO usando o banco de dados MySQL. Na última aula nós fizemos aqui o cadastro de alunos e vamos agora fazer a pesquisa para retornar esses dados cadastrados através do próprio PHP. Então aqui já deixei o champ, né, da startado, com a parte MySQL e também o Workbench. Bom, agora, como de prática eu fiz no último arquivo aqui que o aluno cadastrar, eu vou abrir o arquivo index e selecionar aqui o aluno pesquisar.php para já criar o arquivo com esse nome, né, para evitar erros, como eu já falei na outra aula. E aqui também vamos pegar aquele link do Bootstrap, né, para reaproveitar código, né, isso é importante. Quando a gente já está familiarizado já com alguns códigos, é importante que a gente reaproveite para a gente ganhar tempo na composição aqui das novas páginas. Bom, uma coisa que eu não falei nas outras aulas e que a gente usa muito em desenvolvimento de sistemas, seja ele em qual plataforma, desktop, mobile ou web, é alinharmos, né, os códigos aqui, fazermos a indentação. Então aqui eu vou passar uma tecla de atalho, Ctrl Shift F. Então seguro o Shift, o Alt e o F. Ou seja, se você tiver com o código aqui fora, né? No caso aqui eu fiz propositalmente, segura o Shift apertado, Alt também apertado e aperta e pressiona a tecla F. Pronto, o seu código vai estar organizado, ou seja, indentado. Então notem que eu estou utilizando o reaproveitamento de códigos para que a gente ganhe tempo na hora de executar aqui os processos, que alguns vão ser exatamente os mesmos, né? Ó, esse vetor lista e como o próprio nome, você pode chamar qualquer nome, tá? Você pode, quer dizer, a função dele é receber. Eu vou aqui abrir o banco escola, tá? Selecionei, clicar nesse primeiro ícone aqui desse raio. E aqui em TB alunos, ó, eu vou dar um select e mostrar aqui que eu tenho uma linha cadastrada e as colunas que é um vetor, né? É um vetor, um array, como alguns preferem chamar, várias colunas, tem uma linha só, por enquanto. Então aí essa lista, essa variável lista, ela vai armazenar todas as linhas que estarão sendo cadastradas.
Então aqui, ó, eu estou usando a variável SQL e utilizando também a conexão que já foi importada aqui na linha 15 e preparar os dados, que é o select, quer dizer, selecionam todos, asterisco é todos, a tabela de alunos, classificado em ordem de nome. Ou seja, eu quero que ele exiba os meus dados, quer dizer, os dados dos alunos em ordem de nome. Agora eu vou fazer uma condição aqui, aonde eu vou verificar através do how count se há algum registro, se há alguma linha na tabela. Ou seja, se houver alguma linha, ele vai me retornar o vetor para me preparar ele para exibir lá no navegador, lá dentro do meu sistema aqui, o web PHP. Ou seja, se nessa variável SQL que recebeu a conexão, onde ele me traz aqui, ó, a seleção de todas as colunas da tabela de alunos, ou seja, todas as linhas também, colunas e linhas, né? Ele vai armazenar a quantidade de linhas no método roundCount. Caso ele encontrar pelo menos uma, ou seja, se for maior que 0, eu vou povoar, quer dizer, eu vou armazenar na variável lista usando esse método aqui, fetchAll, quer dizer, todos, da classe PDO, e usando o método fetchAssource, quer dizer, ele vai jogar todas as informações, todas as linhas e colunas através do método fetchAll, que está dentro da SQL, que recebeu toda a preparação, né, das linhas e colunas que ele encontrou na tabela de alunos, e armazena na variável no vetor lista. Então isso é o que está sendo feito aqui agora. Eu vou lá no navegador e vou... Pronto, não deu nenhum erro, portanto até agora parece-me que está tudo ok. Eu vou colocar aqui uma informação, por exemplo, vou colocar um eco aqui, de ok, tá? Para ver se está tudo ok aqui. Parece que não encontrou nenhum dado, mas vamos verificar o que está acontecendo aqui, tá? Pessoal, só um detalhe aqui também, ó, só para explicar com mais detalhes aqui a diferença do prepare aqui, tá? Porque quando eu fiz a inserção dos dados, eu fiz a preparação, né? Eu usei o método prepare para inserir os dados. Então ele prepara, tanto no insert como no update como no delete, ele usa o prepare. Agora, quando eu quero trazer os dados, eu não vou usar o método prepare, eu vou usar, na verdade, o método carry. Carry é pesquisa, né? Esse é o erro aqui, ó. Então eu estou pedindo para ele fazer a pesquisa, né? Do método carry e selecionar os dados que eu preciso. Agora vou salvar. Ó, deu ok já, ó. Quer dizer, ele passou aqui. Então quer dizer que a minha seleção foi bem sucedida. Eu poderia também aqui usar, tá, um else, se for o caso, colocar assim, ó,
Exemplo, então, ó, houve um erro na seleção dos dados. Vou até voltar aqui, colocar aqui um carry, né, com i. Aqui, vou colocar o prepare mesmo, né? Olha lá. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, eu estou usando um método não existente, tá? Então ele não conseguiu encontrar os dados do aluno. Ou eu posso usar o carry mesmo, de repente colocar TB aluno, vamos ver o que ele vai fazer aqui, ó. Olha lá, agora já tem um outro erro aqui, que ele não encontrou base de dados aluno. Ela não existe, ó. Então é importante a gente poder usar um try aqui, tá? Também para resolver esse problema. Então, se você quiser usar um else para, ou então até você, por exemplo, quiser que ele volte lá por que tem um erro aqui, né? Deixa eu corrigir ali. Você pode até fazer o link para o usuário ver, tá? O que está acontecendo. Vou usar aqui também. Bom, eu vou mostrar aqui como está ficando agora. Vou deixar ele aqui, ó, com o prepare, tá? Só para a gente usar outras possibilidades. Olha lá, ó, houve um erro na seleção dos dados. Se eu quiser colocar um espaço aqui, tá? Eu posso fazer isso aqui, né? Tracinho. De voltar. Vou colocar um BR, né? Aí. Só que aí ele pode ficar dessa forma. Eu vou tirar isso aqui, tá? Não há necessidade. A gente pode usar o else ou try catch uma outra oportunidade. Então vou voltar aqui o carry. Pronto. Agora vamos continuar aqui, tá? Para ele, a gente vamos criar uma tabela para povoar os dados, né? Pegar os dados da tabela lá e jogar aqui no site. Vou colocar uma tabela com uma borda simples aqui de 1 pixel. Vamos criar aqui uma linha já. E agora as colunas. Eu vou usar aqui, bom, por enquanto eu vou usar só. Vou colocar o ID primeiro, né? Bom, próximo aqui é e-mail. Ctrl Shift Alt F. E vamos aqui ver como que está ficando aqui a nossa tabela. Notem que a largura de cada coluna é referente ao conteúdo inserido na mesma.
Caso você queira colocar um tamanho específico, você pode usar o atributo width, colocar aqui, por exemplo, 50 pixels aqui para o ID. Colocar alguns valores aleatórios aqui. Espera aí que eu vou modificar aqui. Vamos ver agora como que está se comportando aqui. Agora ela ficou mais distribuída aqui. A gente pode usar aí esse método, esse atributo width, para poder melhorar aí a questão da exibição dos dados, né? Cada coluna ficar com o seu tamanho de acordo com o que foi definido lá no tamanho criado no MySQL. Vou usar um laço for each, usando o vetor em cima lista e o apelido vou usar aluno. Então aqui eu vou pedir para ele fazer usar, né, o elemento comando for each do PHP para ele fazer um looping, né, na tabela de aluno usando o vetor lista, né, que recebeu aqui em cima na linha 19 todas as linhas e colunas lá na tabela do MySQL. Aí ele usa o apelido aluno, né, e aqui ele já me dá aqui, eu vou confirmar aqui, né, apertar o tab aqui, ele já me dá aqui, ó. Agora a diferença do TH para TD, qual que é? O TH é Table Header, ou seja, ele vai criar uma linha, né, com as colunas em cabeçalho. Pode usar o TD também aqui, tá? Lembrando que TR cria linha e TH e TD cria coluna. Então eu criei uma linha aqui, fechei o meu cabeçalho aqui, né? Que são os THs. Aí eu crio um vetor, tá? Um looping com vetor, melhor dizendo, e abro uma outra linha porque ele vai ter que ficar aqui em looping, né? Ele vai ter que ficar aqui, ó, do TR. Ele vai ter que criar linha. A cada linha encontrada ele vai criar uma linha aqui na tabela e exibindo, né, pelo vetor aluno, ó, o ID dele, aqui não é ID, tá? Vamos confirmar aqui, ó, olha lá, ID aluno. Nome, vamos conferir, nome tá certo, cidade, e-mail, RG e contato. Então aqui, ó, nós vamos pedir para ele criar uma coluna, a gente pega o script inicial aqui do PHP, inicializando o PHP, que vai receber o vetor aluno, coluna ID aluno. Fecha PHP e fecha a coluna. E assim vai com o nome, cidade, e-mail e contato. Aí aqui fecha-se a linha e ele volta de novo para cá, continuando na lista. Quando a lista terminar, se você tiver 1000 linhas, 1 milhão de linhas ou uma linha, ele termina, tá? E os dados são exibidos aqui, como o caso aqui, ó. Como só tem uma linha, então ele exibiu. Agora eu vou colocar aqui, ó, depois do table, uma tag P para ele ter como voltar, né? Voltar lá para o menu. Vou usar aqui a
a classe TestCenter. E aqui eu vou usar o link, a tag A, né? Que é de link. A referência dele vai ser qual? O arquivo principal do nosso site, que é o index.html. E vou usar aqui também aquela classe btn, né? Vou usar o btn Danger para ficar a cor vermelha. Isso aí cada um pode colocar da forma que achar melhor. Aqui fecho o A, mas lembrando que eu tenho que colocar aqui o que vai ser exibido, né? E aqui também o fechamento do P. Então a classe TestCenter vai centralizar o conteúdo, né? O link que eu estou colocando aqui. A referência dele vai ser a tag A, que é de link. Ele vai buscar o arquivo index.html, que é o primeiro arquivo do site. E a classe btn, que é para button, ela vai pegar aqui outra classe btn Danger, que é um efeito, né, de cor, como a gente já viu no cadastrar, exibindo, voltar para o usuário poder clicar, fecha o link e fecha o parágrafo. Vamos testar aqui. Ó, funcionou. Só que notem que o botão está ele tá colado aqui na tabela, ó. Aí tem um recurso interessante que a gente pode usar aqui, ó, que é uma margem superior, né? Quer dizer, a margem que ele vai distanciar da tabela, que é margem top, ou seja, mt traço quantos pixels? 2. Então vai de 1 a 4, tá? Então eu vou usar o valor médio aí, tá vendo? Ele distanciou. Eu tenho o MB, que é margem bottom, quando for no caso na parte de baixo. Então assim encerramos mais uma aula onde eu procurei mostrar como a gente faz para resgatar esses dados, né? Para exibir esses dados cadastrados na aula anterior, né? Através do insert, na tabela MySQL dos alunos, e pesquisar, né? Usar a pesquisa. Bom, tem uma coisa aqui que eu acabei até não fazendo, que é a edição dos dados, né? Então aqui a gente vai fazer também para ele poder clicar aqui, tem uma coluna chamada editar, para que eu possa ter como clicar aqui e fazer ele abrir uma tela para eu poder editar os dados. Então vamos aqui criar mais uma coluna, tá? Para a gente poder fazer essa mudança aí. Vamos colocar aqui 60 para a gente ver se tá bom. Editar. Vamos ver que ficou bom. E agora aqui, ó, eu vou colocar uma outra coluna. Bom, aqui, ó, eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou usando uma coluna nova aqui, tá? A tag A, que vai fazer referência a aluna.editar.php que ainda não foi criada. E aqui eu estou usando uma interrogação, que na URL, quando a gente faz uma pesquisa no Google, quando ele acha um conteúdo, ele coloca a interrogação depois do nome da página, do site, né? E aqui é o campo que ele vai retornar o que ele pesquisou. Então, ID aluno, que é o nome da minha coluna, que é da tabela, né? E aí aqui ele vai abrir o PHP e que também tem que ser ID aluno, porque é o vetor, né, que ele conseguiu pegar. Então aí eu estou usando então ó, interrogação, ele separa o nome da página da coluna ID aluno, que vai receber quem? O vetor aluno, que é aquele que ele resgatou aqui dentro desse vetor lista, que o apelido dele foi dado, como eu falei, como aluno, foi atribuído, né?
Bom, vou colocar aqui editar. Fecho o A. E fecho o TD. Bom, então aqui, vamos ver se vai funcionar, tá? Então aqui, quando eu passo o mouse aqui no editar, lá na barra de tarefas, lá embaixo, no lado esquerdo, vocês estão vendo, vocês vão localizar que quando eu clicar nesse editar, ele vai tentar abrir uma página no editar.php, passando para esse campo, ou a variável de aluno, o valor 1. Vou clicar, ó, ele não encontra, tá vendo aqui em cima, ó, ele vai procurar a página no editar.php, passando, né, o ID aluno, que é o vetor que ele conseguiu resgatar da tabela, com o valor 1. Então essa é a pesquisa realizada. Na próxima aula a gente vai fazer o botão, ou quer dizer, nós vamos fazer a página de aluno editar e os dados para a gente fazer a edição do nosso sistema em PHP, PDO com MySQL. Até lá!